Olá pessoal, eu sou o professor Zezo, professor de Biologia do Colégio Poliedro. Hoje eu vou abordar com vocês a questão do darwinismo social. A gente sabe que o darwinismo é uma relação de seleção natural produzida pela natureza entre os seres, ou seja, a natureza exerce uma certa pressão onde elimina os mais fracos e mantém os mais adaptados. Esse é um processo que ocorre há milhares de anos, tá? E eu vou abordar hoje o darwinismo social exatamente para te ajudar numa redação de vestibular, porque o darwinismo social ele tem uma relação muito direta com o homem moderno. Tá, bom, então vamos começar pelo conceito de darwinismo social com superpopulação. Atualmente, a questão o planeta encontra-se mais ou menos com 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Essa questão de superpopulação vinculada ao capitalismo, vinculada ao consumismo, gera um diferencial de oportunidades muito grande para os seres humanos. Bom, a condição de superpopulação, ela traz impactos não só sociais, como ambientais também. Ultimamente, a questão de abortos ano cresceu muito. Hoje, abortos oficiais estão na casa dos 9 milhões anuais, dados mundiais, fora os abortos feitos de forma clandestina. O suicídio também cresceu muito. O suicídio hoje está na casa dos 160 mil ano mundo. Agora, por que de tudo isso? Outra questão é a questão dos impactos ambientais, ou seja, excesso de lixo produzido pelo homem moderno, excesso de poluentes no solo, excesso de poluentes no ar, excesso de poluentes na água. Esses fatores exercem uma pressão sobre o homem moderno que os leva à seleção natural, seja de ser humano para ser humano, seja do ambiente para o homem. Por quê? Porque tudo que de nossa vida de alimentação, de sobrevivência, vem da natureza. Agora, quando você pega uma situação do homem moderno que você tem diferentes oportunidades sociais, da onde o homem utiliza a natureza como moradia, como descarga de seus dejetos, como retirada da água potável, como uso do solo para a produção do gado, para a produção da agricultura. Quer dizer, numa condição de superpopulação, esses impactos negativos se voltam contra o próprio homem, fazendo sim a seleção natural. Outra questão, a ecologia global. A ecologia global é exatamente a relação do homem com a natureza. Agora, o homem moderno, ele tem extraído madeira, ele tem desmatado, ele tem poluído. E chega um ponto que o homem tem alterado tanto o conjunto de fatores abióticos que os ecossistemas começam a sofrer um outro comportamento e o ecossistema começa abrem feridas nesses ecossistemas que não conseguem cicatrizar a curto espaço de tempo. Então, associando, o que seria então o darwinismo social? É um processo induzido, é um processo que o homem está passando, é um processo que o homem está sofrendo. Por quê? Porque o homem tem não só impactado a natureza, como numa selvagem competição por sobrevivência, o homem tem prejudicado ele mesmo. Então, quando se fala disputa por água potável, verticalização, disputa por terra, ou seja, são situações que estão nos diagnosticando um futuro que deverá ser mudado. Então, o darwinismo social é uma situação que o homem está eliminando a si próprio. Por quê? Porque ele está mexendo com a natureza, ele está mexendo com o espaço
que ele tem para uso de sua sobrevida. Então, assim, quando a gente fala poluição do ar, efeito estufa, inversão térmica, chuva ácida, todos esses fatores foram gerados por quem? Pela urbanização. A urbanização tem uma relação com a industrialização, com a conurbação, com o meio de vida do homem moderno. Agora, o homem produz, consome, gera lixo, extrai recursos da natureza. E aí? Até quando? Então, esse processo de seleção natural é um processo que tem que ser aliviado, amenizado. Por quê? Porque está hoje interferindo na qualidade de vida da humanidade. Outra situação, à medida que o homem avança com os impactos na natureza e com os impactos sociais, surgem epidemias, aumenta-se o número de pessoas morrendo por fome, morrendo por falta de água, morrendo por contaminação, a cólera, as hepatites, a tuberculose retoma. Por quê? Então, vai uma dica para se pensar que esses são os predadores do homem. Essas epidemias, essa poluição, essa falta de espaço, são os fatores que estão eliminando o homem numa situação desigual. Até a próxima, pessoal.